É uma passagem bastante conhecida, eu creio que vários irmãos já ouviram pregações a esse respeito sobre a vida deste varão, mas que nesta noite Deus possa nos dar uma revelação a mais, nos ensinar um pouquinho a mais da vida deste homem. Quem encontrou pode dizer glória a Deus, aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, e pode se assentar. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Amada igreja, a Bíblia é a auto-revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida do ser humano. Na Bíblia Sagrada nós podemos encontrar várias histórias, vários personagens e vários acontecimentos. Nós sabemos que a Bíblia ela se divide em duas grandes partes. Se divide em Novo Testamento, que conta o nascimento, a morte, a ressurreição e os fatos, os acontecimentos feitos por Jesus Cristo, e também como a igreja, o crescimento da igreja sobre a face da terra. E o Novo Testamento conta histórias de pessoas que tiveram experiências com Deus. E para nós relatarmos aqui essa história de Gideão, eu preciso contar a vocês, desde o começo, como foi que Deus, Ele escolheu um povo para que fosse o seu povo predileto, um povo especial que iria ter os privilégios na presença dele. Abraão foi o primeiro homem que teve o chamado por Deus. Abraão ele era da cidade de Ur dos Caldeus. Se você pegar a história de Abraão, nós já pregamos sobre isso aqui, não é essa história que eu quero enfatizar nesta noite. A Bíblia diz que Abraão ele era idólatra. Ele fabricava esculturas para sobreviver. Até que um dia houve um chamado de Deus para a vida de Abraão, e Deus propôs a ele fazer algo diferente. Deus propôs a Abraão uma mudança de situação. Abraão então saiu da sua parentela e foi em busca da promessa que Deus havia lhe feito, que era lhe dar uma terra prometida chamada terra de Canaã. Abraão, com 100 anos de idade, e Sara, sua esposa, com 90 anos, lhe deu à luz a um filho chamado Isaque.
Nós sabemos que quando Sara deu à luz a esse filho, uma mulher com 90 anos de idade, isso foi para lembrar que Deus, Ele jamais havia se esquecido da promessa que Ele fez a Abraão. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, que deixou os seus afazeres em tua casa, que veio até aqui para escutar este humilde novo pregador. Eu quero dizer a você que Deus, Ele jamais se esqueceu e Ele nunca se esquecerá da promessa e da aliança que Ele tem contigo. Pode passar os céus e a terra, mas a promessa que Deus tem contigo, o plano que Deus tem na tua vida, um dia ele vai ser executado. E a Bíblia diz que a mulher de Isaac dera à luz a um filho chamado Jacó. Para quem não sabe, a palavra Jacó até então significa um enganador. Jacó, ele era trapaceiro, irmãos. Ele tentou ali desde o começo, ele já comprou o direito de primogenitura, ele era um negociador. Se o Brasil existisse naquela época, eu poderia dizer que Jacó, ele era brasileiro, porque para tudo ele tinha um jeitinho. Jacó, ele negociou com o seu irmão e comprou o direito de primogenitura. Jacó, ele estabeleceu um pacto com o sogro dele, ele fez um negócio, ficou sócio do seu sogro, e ele se tornou mais rico do que o sogro dele. Então, mais adiante, nós vemos a história de Jacó, que Deus, ele tentou negociar com Deus, e com Deus ninguém negocia. Foi até no Val de Jaboque, onde ele lutou com o anjo, e Deus lhe mudou o nome para Israel, que quer dizer príncipe. Então Jacó, ele teve 12 filhos. Desses 12